Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 24. Lá no último capítulo, lá no finalzinho, a partir do versículo 45, amém? Todos acharam? Amém? Glória a Deus. Diz assim o texto: Então abriu-lhes o entendimento, para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes: Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Amém? Vamos ler mais uma vez o versículo 49, que diz assim: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém? Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, desde o início do culto até o findar desse culto, Pai, que a sua presença já está nesse lugar. Nós te adoramos, ó Deus, com cânticos, com louvores, com as nossas ofertas, e também queremos te adorar, Senhor, ao ouvir a tua voz, a falar o nosso coração. Pai, fala com o coração desse meu irmão, dessa minha irmã nessa manhã. Que o Senhor, Pai, possa falar de forma tremenda, para que nós sejamos transformados, Pai, pois só a tua palavra pode nos transformar. Nos alimenta nessa manhã, Senhor, que nós sejamos aqui revigorados pelo poder que há na sua palavra. Assim nós cremos e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, todos sabem que Lucas não foi um dos discípulos de Jesus. Lucas não conviveu com Jesus, mas ele foi um grande pesquisador, de que se envolveu tanto no Evangelho, ao ouvir o apóstolo Paulo pregar, que ele quis pesquisar mais sobre Cristo, sobre os seus feitos, sobre suas palavras. E de boca a boca, a quem ele pôde falar, que presenciou a presença de Cristo, até mesmo os próprios discípulos, ele escreveu o Evangelho segundo Lucas. E aqui no finalzinho, ele narra um dos trechos que Jesus traz as suas últimas narrativas aos seus discípulos. A ordenança de que a partir daquele momento seria um novo rumo para a igreja, seria um novo rumo para os seus discípulos, sobre um rumo novo, sobre aqueles pelas quais andou com ele por 3 anos e meio, que viu os milagres, que viram os seus feitos, e mais do que isso, viu a sua crucificação e ressurreição. Jesus, nessa narrativa do texto, para os seus discípulos, ele estava morto. Há um desespero entre seus discípulos. Eles não sabem mais o que fazer. Eles não sabem mais como ser orientados e como seguir agora em diante, porque dentro de seus corações, o seu mestre está morto. Às vezes, para nós sentimos como se Deus tenha morrido em nossos corações, como se não houvesse mais esperança para nós. E a gente pergunta algumas vezes, em algumas situações da nossa vida: onde está Deus agora? Mas a Bíblia vai me ensinar que em todo esse capítulo de número 24, quando as mulheres
Maria vai até o sepulcro para levar unguento, para levar lá a unção sobre o corpo de Jesus. Um anjo está lá para recebê-las de forma bem receptiva, dizendo: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Foi um baque, um susto para elas. Então elas vão correndo aos discípulos anunciar isso. Eles não acreditam de que Jesus podia ter sido ressuscitado. Eles chegam lá, olham, observam. A Bíblia diz que Pedro olha por baixo e vê que não tem nada, só alguns lençóis caídos. E Jesus não está lá. Não está, porque Ele ressuscitou. Jesus não está lá no sepulcro, irmãos. Buda pode estar, Maomé pode estar, mas Jesus não está morto. Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. Jesus está vivo e Ele está aqui hoje no nosso meio. A Bíblia vai dizer ainda desse contexto do capítulo de número 24, que há discípulos no caminho de Emaús, desacreditados, tristes, e Jesus se aproxima deles, eles nem reconhecem Jesus, e Jesus pergunta para ele: por que vocês estão tristes, cabisbaixos, o que está acontecendo? Você não está sabendo? Você é de algum lugar de fora, não está entendendo? O nosso mestre morreu, as nossas esperanças acabaram. Quando a gente acreditava que agora havia um Messias que ia nos livrar, Ele morreu, foi crucificado, está morto. E Jesus não diz quem Ele é, mas começa a conversar com eles, e a Bíblia vai dizer que os corações deles começam a ferver, e ao partir do pão, eles entendem que aquele que estava do lado deles era o próprio Cristo. E o texto vai dizer: e não ardia os nossos corações? Quando ele mencionava a palavra aos nossos corações, Jesus não está morto, Ele vive. Enquanto os discípulos estão reunidos ali, a Bíblia vai dizer que Jesus aparece para eles: Shalom Adonai, a paz do Senhor. E eles, assustados, ficam ali: é Cristo, é Jesus, Ele está vivo. E Ele começa essa narrativa de mostrar para os seus discípulos: irmãos, tudo isso que vos aconteceu comigo já foi profetizado, vocês não lembram disso? No versículo de número 44, Jesus está falando com ele e fala assim: disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Jesus faz uma reflexão para vocês: eu não já falei para vocês? Eu já tinha falado para vocês que eu havia de morrer. Eu já tinha ensinado para vocês o que os profetas já falavam: que eu viria, que eu padeceria, que eu morreria, mas que eu também ressuscitaria. Está escrito nos salmos, está na própria lei de Moisés. Mas eu estou aqui para mostrar para vocês que eu estou vivo e que vocês têm uma grande missão. Jesus começa a desdenhar e a mostrar para eles, e a Bíblia vai dizer no versículo 45 que Deus começa ali, através de Jesus Cristo, a trabalhar no entendimento para que eles venham compreender as Escrituras. Então o que Jesus quer que nós venhamos aprender? Que nós aprendemos a abrir o nosso entendimento para entender as Escrituras. Qual tem sido a maior falha da igreja hoje, meu irmão? Não entender as Escrituras. Por que os discípulos entraram em desespero? Por que eles ficaram contrito por causa da morte de Cristo? Eles esqueceram das Escrituras. Jesus está relembrando a eles aquilo que já foi dito. Vocês conhecem a Torá, vocês conhecem os cânticos de salmos, vocês sabem aquilo que foi profetizado ao meu respeito. Vocês esqueceram das Escrituras?
Sabe, uma das coisas que nós fazemos quando nós entramos em desespero é esquecer da palavra. Nós buscamos recursos nas pessoas, nós buscamos recursos em vários lugares para tentar saciar de alguma forma aquele momento de angústia de nosso coração, mas esquecemos das Escrituras. A maior fonte confiável para a nossa vida, está nas Escrituras, está nas promessas que está escrito neste livro aqui. Não há outro lugar, está nas Escrituras. E o que nós precisamos pedir para Deus: Senhor, abra o meu entendimento, abra o meu entendimento para que eu possa entender aquilo que o Senhor prometeu para a minha vida, aquilo que o Senhor quer que eu cumpra segundo a sua palavra. E Jesus começa a trabalhar no seu coração, a trabalhar no coração deles. E se você acompanhar comigo, essa era a vontade do Senhor. Olha só, esse não foi o último aparecimento, mas foi o último que Lucas registrou antes da sua ascensão. Ele utilizou para revelar a mensagem de Jesus, que esperava que os seus discípulos transmitissem ao mundo, e lhes mostra o verdadeiro propósito do Evangelho. Qual que é o verdadeiro propósito de Deus para o nosso coração, meu irmão? Que nós venhamos pregar o verdadeiro Evangelho. O que o Senhor espera de mim e de você nessa manhã? Que nós possamos aprender, é que nós venhamos aprender o verdadeiro propósito do Evangelho. Mas para que a igreja possa realmente fazer o propósito do Evangelho, cumprir o propósito do Evangelho, ela precisa de uma coisa essencial: ser revestida de poder. Não tem como nós cumprirmos a nossa missão sem a unção do Espírito Santo. Uma igreja não pode ir adiante, um cristão não pode ir adiante na sua vida de fé sem o Espírito Santo. Saia daqui hoje pensando: eu preciso do Espírito Santo. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Eu preciso buscar o Espírito Santo. É isso que a igreja precisa nos nossos dias. É isso que nós precisamos buscar. Jesus, no versículo 47, olha o que ele vai nos ensinar. E em meu nome, o que nós deveríamos fazer? Pregar o arrependimento. O que Jesus quer que nós venhamos fazer? A palavra pregar vem do grego kerusso, kerice, né? Que é proclamar, anunciar, como um arauto. Sabe um arauto? Arauto geralmente era aquele mensageiro do rei, que chegava em uma civilização, numa província, dali do reinado do rei, e trazia um certo recado. Você deve ter visto alguns desenhinhos assim, que tem aqueles, tocando aqueles e aí vem aquele homem e fala, puxa o rolo aqui: assim diz o rei, a partir de hoje a lei vai ser assim, 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 assim. Isso é um arauto. Nós somos o arauto do Senhor. Nós temos que proclamar aquilo que o nosso rei nos ordenou, que é pregar o Evangelho. E nesse caso Jesus está falando, pregar o arrependimento. E o que é arrependimento? A palavra usada aqui por Lucas vem de uma origem grega chamada metanoia. O que significa metanoia? Meta, mudança, noia, de mente. Nós temos que pregar um evangelho para mudança de mente. O que é mudança de mente? É conversão, transformação de pensamento. Talvez eu e você, como já pecamos algumas vezes, o que acontece quando nós pecamos? Puxa, o que eu fiz? Senhor, o que eu fiz, Senhor? Me arrependo. Não devia ter feito isso.
estou me sentindo sujo, mal, Senhor, me perdoa. Pergunta se o ímpio tem esse mesmo pensamento. Pergunta se o ímpio está se importando com o que Deus acha do que ele faz. Só o crente que tem o Espírito Santo em sua vida se importa com o que Deus pensa. Só o crente pensa 1000 vezes antes de pecar contra o seu Deus. Só o crente verdadeiro que teve uma transformação de mente na sua vida: isso eu não faço mais, isso eu não vou fazer mais, isso eu quero mudança para a minha vida, eu quero ser uma pessoa melhor. É essa metanoia, é esse arrependimento que Jesus quer que nós venhamos pregar. A.M. Bounds, no seu livro falando sobre oração, ele fala que o pregador tem uma única missão. Uma única missão ao pregar o Evangelho: é levar as pessoas ao entendimento, ao pensamento de que elas não podem viver uma vida de pecado, que nós não podemos viver mais uma vida de luxúria, uma vida de podridão diante da presença de Deus. Nós somos chamados para como o ministério da reconciliação. Nós somos aqueles que fomos chamados, eu e você fomos chamados para trazer o pecador a reconciliar com o seu Senhor. Nós não estamos aqui para salvar ninguém. Eu não salvo ninguém, porque quem teve que salvar já salvou na cruz do Calvário, que foi Cristo. Eu não salvo ninguém, mas eu fui chamado, você foi chamado para levar os pecadores aos pés de Cristo. Mas para isso precisamos ser cheios do Espírito Santo. Outra coisa que Jesus nos ensina, que depois que nós pregamos o arrependimento, a mudança, é a remissão dos pecados em todas as nações. O que é remir? O que é remissão? Remissão também vem do grego apsis. Apsis. O que é esse apsis? É livramento. Ou seja, alguém que está com uma dívida tão grande para ser paga, que ele não tem condição de pagar, mas alguém já pagou. É anunciar para ele e falar assim: ó, fica tranquilo, você é um pecador, mas fique tranquilo, a sua dívida já está paga, você não está mais condenado. Você pode crer nisso? A sua dívida, meu irmão, já foi paga por Cristo. E existe uma coisa mais ainda profunda nessa palavra, que eu tive aqui que anotar, porque eu achei tão incrível isso, essa palavra, que fala assim, que é permitido que sejam apagados da memória, como se eles não houvessem acontecido. Você sabe o que isso quer dizer? Que Deus não se lembra dos teus pecados. E talvez você está se remoendo por causa de alguns pecados, e Satanás tem jogado na sua mente, falando: você não é digno. Eu digo para você, nós realmente não somos, mas o sangue de Cristo nos purificou e nos perdoou. Deus já não lembra dos teus pecados, porque quando Ele ora, Ele vê o Filho dele naquela cruz, que morreu por mim e por você. Então, quando nós pregamos o Evangelho de arrependimento, quando nós pregamos a palavra de Deus, nós falamos: os teus pecados foram perdoados. Jesus foi confrontado várias vezes: com que autoridade você tem para dizer os teus pecados foram perdoados? Porque Ele é o próprio Deus e Ele nos perdoou. Se você tem sentido triste, cabisbaixo, envergonhado, saiba, o teu Cristo te perdoou. Deus te perdoou. Há 2000 anos atrás Ele havia já perdoado o seu pecado. Nós temos que pregar o Evangelho da remissão de todo pecado.
Porque nós somos o quê? Versículo número 48, já estou indo para o finalzinho. E dessas coisas vós sois minhas testemunhas. Eu acho linda essa palavra testemunhas, porque essa palavra vem de martus, né? Também do grego, que quer dizer Marte. Sabe o que é Marte? É morrer por uma causa. Quantos cristãos morreram no Coliseu? Quantos missionários ainda hoje morrem por causa do Evangelho? O verdadeiro termo de testemunha, além de você ver ali algo que aconteceu, vem desse martírio. E Jesus está falando assim: vocês viram o meu martírio de cruz, vocês são testemunhas daquilo que vocês viram, daquilo que os profetas profetizaram. Isso aconteceu, eu vim, eu preguei para vocês, eu morri na cruz e ressuscitei, vocês são testemunha disso. Vão isso adiante, levam isso adiante. Mas aí você me pergunta: irmão, eu não vi Jesus. Irmão, mas eu não vi Jesus na cruz, eu não vi Ele ressuscitar, como eu posso ser uma testemunha de Jesus? Mais do que ser testemunha daquilo que nós vimos, nós temos visto os seus feitos em nós. O que é ser testemunha de Jesus hoje? Nós somos testemunhas de Cristo, apesar de não termos vistos a pessoa de Cristo, e nem mesmo a sua crucificação. Nós somos testemunha das coisas que Ele ainda opera em nós, através do seu poder, através da sua palavra. Eu sou testemunha, porque Jesus ainda opera o seu poder em mim. A cada dia Ele me transforma um pouquinho mais, ser uma pessoazinha, sabe, melhor, um pouquinho mais parecido com Ele. A cada dia Jesus vai nos lapidando, vai nos convertendo de algumas coisas na nossa vida, na verdade. E nós estamos nesse processo de santificação, porque nós não somos perfeitos. Ninguém aqui é perfeito, ou tem alguém perfeito aqui? Jesus trabalha em nós, a cada dia, para que nós venhamos ser essa testemunha viva de Cristo Jesus nessa terra. Com quem nós temos sido parecidos, irmãos? Com que nós mais aparentamos? Com Cristo ou com esse mundo caótico lá fora? Ou nós seguimos as ondas desse mundo? Quando as pessoas olham para nós, ela vê Cristo em nós, ou vê mais um perturbado evangélico, fanático? Que existe uma diferença muito grande em ser cristão e ser fanático, porque o fanatismo vê maldade em tudo, e o cristão vê esperança em tudo. O fanático torce pela morte de um bandido, o cristão torce para a conversão desse bandido. Você torce para um bandido que matou pessoas, ser salvo? Eu torço, porque o pecado dele não é diferente do meu. Todos nós íamos para o inferno, e Jesus, com sua graça, não pesou nenhum na balança, diferentemente de todos. Ele morreu por todos nós. Mas para que nós venhamos pregar esse evangelho, para que nós possamos ser testemunhas de Cristo, precisamos ser cheios do Espírito Santo. Qual que é a missão da nossa igreja? Eu dei um tema aqui da mensagem: uma igreja cheia do Espírito Santo e de seu poder. Sabe, irmãos, nós vivemos um tempo hoje, eu sou convertido há 20 anos, prego o evangelho há 17 anos. Hoje é tão fácil aprender, irmãos. Quando eu comecei o meu ministério há 17 anos atrás a pregar, era tão difícil ter um livro para explicar um texto, era tão difícil ter materiais, pessoas com tanta experiência do evangelho, para você poder ali absorver um pouco mais. Era coisas básicas, coisas simples. Hoje nós temos a internet. Hoje, se você quer aprender sobre uma palavra, a etimologia de uma palavra, você joga no Google.
Hoje você quer um material, você compra material em qualquer lugar. Eu tinha que ir lá, antes eu tinha que ir numa livraria, encomendar, esperar uns 3, 4 meses, se tinha, para comprar aquele material. Hoje você vai, você encontra em vários lugares, por vários preços. É tão mais fácil, tão acessível a informação, e a igreja tem tanta informação hoje. Se você sentar aqui com o pastor Marcelo, você vai aprender tanto com ele, porque ele é um homem sábio, inteligente. Você vai aprender tanto, porque ele é sábio. Se você sentar com o Aguinaldo, se você sentar com o pastor Edinã, vocês vão aprender tanto, que esse homem sabe muito do Senhor, sabe muito da palavra de Deus. Hoje nós temos acesso ao conhecimento, temos aprendido. Hoje os jovens já sabem muita coisa. Vê aí como os jovens têm aprendido. Qual que é a profissão do momento? É na área da tecnologia. Hoje os trabalhos braçais estão acabando. A era tecnológica tem tomado avanço, tem tomado todos os setores profissionais. Hoje temos tanto conhecimento. Hoje existem empresas pagando caro para dar curso de graça. Existem faculdades dando curso. Nesse período de pandemia, eu fiz cursos que eu ganhei gratuito em 2 faculdades teológicas. Fiz 9 cursos em 2 faculdades. Estão investindo. E se você não quer aprender, é mais uma preguiça nossa, porque está aí na mão, de mão beijada a todos. Está acessível a todos nós. Mas uma coisa que nós precisamos como igreja, isso não mudou, é ser cheia do Espírito Santo. Nós podemos ter conhecimento, nós podemos pregar bonito, mas uma coisa não vai fazer diferença se não tiver o Espírito Santo em nosso coração. Se não tiver o Espírito Santo em nossa vida para vencer as batalhas e as dificuldades do nosso dia a dia. Jesus falou: vocês vão pregar o arrependimento, vocês vão pregar a remissão de pecados, vocês vão levar a minha palavra em meu nome, mas primeiro vocês têm que fazer uma coisa. Antes disso, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Antes de nós irmos para uma missão, nós precisamos ser revestidos de poder. Você quer ser um pregador? Você quer louvar a Deus? Você quer cantar ao Senhor? Você quer pregar? Seja revestido de poder. Seja cheio do Espírito Santo. E eu lhe faço uma pergunta: do que você tem se revestido dia após dia? Do que você assiste na sua TV, no seu smartphone? Do que você passa o seu dia inteiro se alimentando e se enchendo? Do vinho onde há contenda, onde diz Paulo? Ou você tem se enchido do Espírito Santo? Tudo que Deus quer para que uma igreja faça diferença, para que eu e você façamos uma diferença, é que nós venhamos ser cheios do Espírito Santo. Olha só o que diz o versículo de número 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. O que é esse revestimento, meu irmão? O que é esse revestimento? A palavra revestir, ela já diz por ela mesma. É vestir-se de algo. É nos proteger. Eu estou aqui de blazer e falo: nossa, o irmão está de blazer, está um calor, claro. Irmão, eu peguei uma gripe essa semana. A garganta não está 100%. Ar-condicionado, eu não estou bem. Eu falei: eu vou colocar. Eu estou me revestindo, eu estou me protegendo. Lá no bombeiro, a gente tem uma roupa que se chama roupa de aproximação. Você sabe disso? Aquela roupa que o bombeiro que a gente usa, capacete, roupa que se chama roupa de aproximação. Por que aproximação? Porque a gente se aproxima do fogo.
Enquanto os outros correm, nós aproximamos. Mas não tem como se aproximar do fogo sem estar revestido dessa roupa. Não tem como. Não tem como aproximar e combater o fogo, mesmo com o melhor equipamento, com um GIF ali, 2,5 polegadas, 1,5, sem estar revestido, porque o fogo vai me queimar. E Jesus está falando assim: eu estou mandando para você para fogo puro. Lá fora tem um inferno queimando, mas para antes de vocês ir lá, eu vou revestir vocês. Do alto vai vir um revestimento para proteger vocês. Revestir para quê? O Espírito Santo para quê? Para nos proteger. O Espírito Santo tem protegido você todos os dias, meu irmão. Se você pudesse sentar com Jesus no final do dia e falar: Jesus, qual foram os livramentos que o Senhor me deu? Imagino quantos, sem você saber. O Jesus ainda nos protege de todos os males. E quando Ele nos reveste, Ele quer ainda muito mais dar algo para nós, é do seu poder. O que é esse poder que Ele quer nos dar, quer dar a mim e a você nessa manhã? É o poder para nos ajudar, dando força, habilidade. Essa palavra poder vem de dínamos, que é a mesma palavra usada para dinamite. Sabia disso? No grego, dínamos. Porque quando o dinamite explode, ele tem uma grande força, uma grande explosão. Ele faz coisas grandiosas, estrondorosas. Ele faz mudanças, ele muda o cenário. Ele abala tudo. E é isso que o Senhor quer que nós venhamos fazer. Nós viemos abalar o mundo, pregando o Evangelho. É nos dar habilidade, dons e talentos, para que o Evangelho seja pregado. O meu desejo, a minha oração, é que o Espírito Santo hoje venha sobre você e derrame dons e talentos sobre sua vida. Que Ele te capacite, te dê habilidade, para que você venha pregar o verdadeiro Evangelho de Jesus, para que você venha ser revestido, para que você venha receber o poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Porque sem a presença do Espírito Santo, meu irmão, nada podemos fazer. Nada podemos fazer. A Bíblia vai dizer que esse povo aqui, ao ouvir isso de Jesus, sabe o que eles fazem? Eles não vão para casa. Eles vão para um cenáculo, juntos, e falam assim: é o seguinte, contrata a marmita lá, alguém vai trazendo marmita para nós, alguém vai trazendo alguma coisa, anuncia lá em casa lá que eu vou demorar uns dias para chegar. Mas o que está acontecendo? Eu vou ficar aqui até que do alto eu seja revestido de poder. Eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero receber essa promessa que Jesus disse aqui. Eu quero ser alguém cheio do seu Espírito Santo. Eu quero fazer a diferença nessa terra. E tudo que o Senhor quer hoje na minha e na sua vida é nos revestir do seu poder, irmãos. Nós somos uma igreja que tem conhecimento. Quando eu falo igreja, eu falo universal. Mas nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Poucas mãos. Nem todos querem o Espírito Santo. Porque buscar o Espírito Santo dá trabalho. Buscar o Espírito Santo exige santificação. Buscar o Espírito Santo exige vida de oração. Buscar o Espírito Santo exige leitura bíblica. Buscar o Espírito Santo exige dizer não ao pecado, à fornicação, à pornografia, ao adultério, às drogas. Buscar o Espírito Santo é priorizar Deus acima de tudo. Buscar o Espírito Santo é dizer não ao mundo, às coisas do mundo, e sim para Deus.
Uma vez me falaram para mim assim: você vai fazer teologia, você vai dedicar a teologia não dá dinheiro. E eu falei assim: eu não vou por causa do dinheiro. Deus me deu uma chamada, uma missão. A minha recompensa não é aqui, e nem busco recompensa nenhuma. Na verdade, Ele já pagou, Ele já me deu algo muito mais importante, que é a salvação. Tudo que vem para mim agora, meu irmão, é lucro. É lucro. É lucro para mim. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Fique de pé comigo então. Oh Deus. Eu sei que nosso país tem vivido grandes tragédias. E claro, a forma que o nosso país tem vivido, como os nossos representantes têm vivido. E quando a gente liga a TV, a gente vê tanta maldade. Eu sou alguém que não costumo assistir jornais, porque eu não quero encher minha casa de tanta calamidade. Mas a gente não deixa de estar por dentro de tudo que tem acontecido. Nós temos visto o que tem acontecido, até esqueci o nome da igreja, sobre o avivamento que está acontecendo lá, dos cultos que permaneiam dias após dias. Aí você me diz: Gilson, nós precisamos fazer um avivamento em Hortolândia? Vamos ficar aqui todos os dias? Não, não é isso. O avivamento tem a ver com transformação de vida. Quando John Wesley, no século XVIII, pregava o Evangelho, não é que as pessoas ficaram histéricas, pulando 24 horas por dia, não era isso. O avivamento que aconteceu na Inglaterra naquele tempo é que os bares se fecharam, é que os políticos corruptos saíram, é que a habitação carcerária daquele tempo diminuiu, os crimes diminuíram, as casas de prostituições diminuíram. Esse é o verdadeiro avivamento. Esse é o verdadeiro avivamento, onde o Espírito Santo de Deus está. E aonde Ele está, a mudança, a transformação. Eu sou meio louco e penso em loucuras. Quem sabe um dia o presídio de Hortolândia feche por falta de habitantes lá. Esse é o verdadeiro avivamento que nós devemos pensar. Quem sabe as bancas de jornais que vendem revistas de mulher nuas acabem, porque os jovens não consomem mais. Os sites venham falir, porque muitos dos nossos jovens das nossas igrejas hoje consomem. Quem sabe os cigarros saiam das prateleiras. Quem sabe em cada esquina, como aqui em Hortolândia tem crescido, os pontos de bebidas alcoólicas venham se fechar. Não estou pedindo a falência deles, não é isso, mas para que os nossos jovens não venham se embriagar. Que cada esquina, aonde tem um bico de venda de drogas, seja um ponto de pregação. Esse é o verdadeiro avivamento. E isso só vai acontecer na nossa cidade de Hortolândia se a igreja do Senhor for cheia do Espírito Santo. Busque a sua Deus no seu lar. Feche a porta do seu quarto e ore em secreto e fala: Senhor, eu quero o teu Espírito Santo. Eu quero o teu Espírito Santo. Senhor Jesus, ó Deus, obrigado pela tua promessa que o Senhor nos deu. A promessa que começou lá em Joel, de que o Senhor derramaria sobre toda a carne, Pai, sobre os jovens, sobre os velhos, o teu Espírito Santo. Espírito Santo, nós queremos ser cheios de ti nesta manhã. Essa palavra não pode morrer em nossos corações. Ela não pode crescer sem raízes profundas. Ela não pode, Senhor, ser consumida pelo pássaro, Senhor.
ela não pode ser queimada pelo sol, mas que ela possa encontrar terra fértil em nosso coração. Espírito Santo, venha nos encher nessa manhã. Tu sabes o que realmente nós precisamos, Espírito Santo. Nós não precisamos de coisas materiais, nós temos muito. Nós não precisamos de mais nada, nós precisamos de uma coisa que nos falta tanto, que é a sua presença, Espírito Santo. Quando nós estamos diante da tentação, diante do pecado, nos falta poder, Espírito Santo, para dizer não. Oh, Espírito Santo, nos reveste do seu poder nessa manhã. Oh, vem avivar o nosso coração, Espírito Santo. Venha nos avivar a cada dia, porque a nossa vida cristã não é apenas um momento, não é um momentinho que nós pulamos, cantamos, mas é o que está lá fora, Pai. É o que está lá fora que nos rodeia, é os manjares, os banquetes que o mundo nos oferece, Pai, e que às vezes, como Daniel, nós não conseguimos dizer não. Nós não conseguimos fugir como José fugiu. Nós não conseguimos vencer através da palavra como Jesus venceu o diabo no deserto. Nos falta poder, Espírito Santo. Nos falta unção, e eu sei que o Senhor é o único que pode nos dar. Derrama dons e talentos sobre a nossa igreja. Derrama dons e talentos sobre os jovens, sobre o mais moço, sobre o mais velho, sobre as famílias. Nos dê habilidade, Espírito Santo, para fazer a sua vontade, o teu querer, para cumprir o propósito eficaz do teu evangelho, Senhor. Porque para isso fomos chamados, porque para isso fomos resgatados, para ser instrumentos de adoração em tuas mãos. Ó Espírito Santo, que tu possas batizar, que tu possa encher esse meu irmão, essa minha irmã, que ele possa ser sensível à sua voz, que ele possa ser sensível à sua palavra, para que ele possa ter sede e fome de ti, Senhor, como uma corça, Senhor, que desesperadamente busca por águas, Pai. Ó Espírito Santo, nós precisamos de ti nesta manhã. Precisamos que o Senhor venha nos fortificar, nos fortalecer, para que nós venhamos, Senhor Deus, a permanecer firmes na tua presença. Assim nós oramos, crendo, Senhor, na tua poderosa palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém, irmãos. Que Deus abençoe vocês. Amém.